Amém. Amém. Obrigada, menina. Deus abençoe, Rafinha. Uhul. Tem alguma coisa que o Michael faz que é característica dele ou não? Porque mas os pulinhos é do pastor Fernando, não é? Ou não? Não, tem a perninha. Oi, coletivo adolescentes! Boa noite! Deixa eu me apresentar, porque tem gente que não me conhece aqui, né? Eu sou a Rafinha, as meninas já me apresentaram. Eu sou supervisora do coletivo Jovens. Então a gente está esperando vocês daqui a pouco. Lá tem uns que já vão subir, né? Sou casada com esse homem maravilhoso, lindo, alto, de cabelo cortado. Pedro, levanta. Pedro. Ele gosta, gente, ele gosta. Ele gosta. Boa noite de novo. Gente, eu estou muito feliz e honrada com o convite do pastor Michael para estar ministrando. E eu quero orar nesse momento porque eu creio que o Senhor tem uma palavra para você, como Ele tem falado comigo sobre isso há muitos anos. E eu hoje, graças a Deus, tenho propriedade para compartilhar essa palavra com vocês. Então eu quero que você feche seus olhos, acalma o coração aí, a galerinha que está conversando, falando no ouvidinho do amigo, que eu estou vendo e não está me ouvindo. Espírito Santo de Deus, você tem o controle das nossas vidas, das nossas mentes. E eu oro, Pai, para que as nossas mentes não fiquem cochilando em dois pensamentos. Mas, Senhor, que elas sejam conectadas a Jesus Cristo. Que ninguém perca nada do que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Que essa noite seja um divisor de águas na vida dos meus irmãos que estão aqui. Porque eu creio que o Senhor escolheu eles para essa noite, para fazer algo diferente na sua família, na sua posterioridade. Eu creio nisso e eu declaro que o Espírito Santo de Deus tem o controle deste lugar. Amém. Amém. Gente, nós estamos no meio de uma nova série de pregações, né? Back Home. Estamos no mês da família. E a nossa igreja tem por costume, todos os anos, separar um mês para falar sobre esse assunto, né? Sobre todos os aspectos que a família pode a família é o projeto original de Deus, por isso que é tão importante a gente falar sobre ele. Nós cremos e servimos um Deus que ele é relacional, né? Ele vive em comunidade, ele vive em comunhão com a Trindade. E mais ainda, ele vai além, ele envia Jesus para que quando Jesus morresse como o filho unigênito, ele ressurgisse como filho primogênito de muitos irmãos. Então nós fazemos parte dessa família de Deus e por isso que é um assunto tão importante que nós precisamos ouvir falar sobre, porque por causa de Jesus nós somos hoje co-herdeiros do reino de Deus. Nós temos acesso à mesma herança que é de Cristo, porque nós somos chamados filhos de Deus e nós cremos nisso. E o pastor Michael, na semana passada, já começou. Quem estava aqui semana passada? Quem não estava? Porque agora eu quero ver. Mas eu vou resumir um pouquinho. O pastor Michael, na semana passada, ele começou falando ali sobre o nosso relacionamento com Deus. Começou lá no Éden, né? É lá que nós fomos feitos e fomos feitos para conviver. O próprio Deus descia para se relacionar com o homem. Então, o relacionamento, conviver em família, em compartilhar, começou lá no Éden. Que nós somos feitos para conviver uns com os outros, que ele fez nós, né? E em algum momento esse nós, ele foi quebrado, ele foi interrompido. Isso aconteceu quando? Quando o pecado entrou no mundo e nos levou para um lugar de egocentrismo, onde só penso em mim mesmo, onde eu só penso no que eu quero fazer, no que eu gosto. E muitas vezes dentro das famílias a gente vive isso, dentro da nossa casa, cada um vivendo a sua vida separadamente, né? Foi isso que o pastor Marco pregou semana passada, certo? Certo. Mas a nossa redenção está em Cristo. Então nós cremos que por causa de Cristo,
Ele redimiu isso e nos chamou de novo para a sua família e nos fez novamente nós. Então nós somos nós. Vira para a pessoa e fala: que bom ser nós com você. Que bom ser nós com você, Gil. Que bom sermos nós. E hoje eu vim contribuir um pouquinho mais para essa série de ministrações, mas eu vou falar especificamente sobre honrar os nossos pais. Uau! Olha, eu vi alguém fez assim, ó. Honrar os nossos pais. Vamos abrir a Bíblia? Efésios, capítulo 6. Quem aí conhece esse texto? Efésios, capítulo 6. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, tá bom? Vamos lá. Filhos. Quem aqui é filho de alguém? Você não é? Quem não levanta a mão, não é? É isso? Todo mundo aqui é filho de alguém, né? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Isso. Então, filho, ele está falando então para quem aqui? Filhos. Quem é os filhos? Nós, exatamente. Olha lá. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é um mandamento com promessa. Importante, vamos falar disso um pouquinho depois. Versículo 3 diz: para que tudo lhe ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então vamos lá de novo. Para quem que ele está falando? Para? Ele está dizendo para nós o quê? Obedecer. Não é mesmo? E honrar o nosso pai e a nossa mãe. Para que tudo nos vá bem na terra. Eu acho que para a gente começar, é importante a gente entender o conceito da palavra honra. Então vamos ver no dicionário o que a palavra honra quer dizer? O que é, Biel? Conferir honra a. Dar crédito ou merecimento a. 2. Exaltar, elevar às alturas e glorificar. Olha só o que o dicionário fala sobre honrar. Então, quando Paulo está dizendo lá em Efésios, olha, honra o teu pai e a tua mãe, ele está dizendo assim, que a gente tem que exaltar, colocar os nossos pais na altura. O conceito é esse, conferir honra a ele. O que é isso? Dar crédito, ele é merecedor. Quando a gente quer muito honrar alguém aqui, o que a gente faz? A gente não fala assim, eu preciso, sei lá, escrever uma carta para honrar essa pessoa. Preciso comprar um presente, ela precisa se sentir querida, não é isso? Alguém já fez isso alguma vez? A gente faz, normalmente para os nossos líderes, para os pastores. Nós queremos honrar a vida deles para mostrar o quanto eles são merecedores daquilo que a gente está fazendo, não é isso? A gente honra as pessoas através de palavras, a gente honra as pessoas através de abraço, a gente honra através de presentes, a gente honra através de muitas coisas, inclusive obedecendo, não é mesmo? Importante. Esse texto de Efésios, ele é conhecido como o primeiro mandamento. E aí quando eu falo mandamento, gente, eu estou falando mandamento aqueles mesmo de Moisés. Sabe lá quando Moisés recebeu nas tábuas os mandamentos? Porque se a gente for lá em Êxodo, vamos abrir a Bíblia em Êxodo? Êxodo 20. Projeção põe para mim, porque eu não estou com esse anotado. Êxodo 20, versículo 12. Aí. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Olha só, lá em Êxodo, a gente está lendo a mesma coisa que a galera leu lá quando Moisés desceu com as tábuas na mão, tá? Era isso que estava escrito lá. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Olha só que incrível. Paulo, ele está se referindo a mandamento. E aí ele diz que é o primeiro dos mandamentos que tem uma promessa. E que promessa é essa? Alguém sabe?
ter uma vida... Quem quer viver bastante? Gente, eu quero mesmo viver bastante, assim, muito. Não sei explicar o porquê, mas eu quero. Eu gosto de viver assim, eu acho a vida legal. Eu gosto. Quem quer viver bastante? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu escuto esse texto desde muito nova. Eu sou cristã desde que nasci, né? Nasci na igreja. Quem aqui é cristão? A gente fala de berço, né? Cristão de berço. Nasci na igreja, meus pais já eram da igreja. Estou introduzida aqui nesse meio. Quem já ouviu esse texto antes? Já ouvi, já ouvi pregação, já ouvi tudo. Beleza, o que eu tinha na minha cabeça na época que eu tinha a idade de vocês? Não parece, mas eu amo moto, gente. Amo muito moto. Sabe o barulho que a moto faz? Tá, 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 tá. Mano, sério, loucura. Mano, eu vejo... Sério. Gente, eu amo muito moto. Sou louca pra ter uma moto. Até hoje. Vou explicar, deixa eu contar essa história. O que acontece? E aí a minha mãe dizia o que pra mim? Imagina, nunca você vai ter uma moto, porque é perigoso. Obviamente, perigoso. Quem concorda que é perigoso? Mas aí que é emoção, né? Aí que tá o negócio. Beleza? Só que eu era adolescente. Aí na minha cabeça eu falava assim, bom, eu tenho que obedecer a minha mãe porque eu quero viver muito. Então, quando eu casar, eu vou comprar uma moto. Entendeu? 2, 3, quantas eu quiser. Começou, porque aí o que acontece? Deixa eu contar uma coisa. Eu ainda estou em um conflito com Deus, porque eu ainda não sei se eu fui desobediente ou não. Mas, o que eu fiz? Tirei a carta. Porque eu sou uma mulher de fé, entendeu? Aí, então, eu tirei a habilitação. E aí minha mãe disse o seguinte pra mim. Imagina, você vai comprar uma moto, você tem que comprar um carro. Depois que você comprar um carro, você compra uma moto. Eu falei, meu Deus, é esperança. Vou ter uma moto depois que eu tiver um carro. Fui ter o meu primeiro carro depois da minha habilitação, depois acho que de uns 6 anos, por aí. Comprei um carro, gente, a primeira coisa que eu falei pra minha mãe... E, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu já não morava com a minha mãe, tá? Minha mãe já morava em Pernambuco e eu aqui sozinha. Responsável, formada, com meu próprio dinheiro. Minha mãe virou e falou assim, mas você tem um carro, pra que você quer uma moto? Mãe, eu quero uma moto porque eu quero ter uma moto. Mas você não terminou de pagar um carro, para que você quer uma moto? Porque eu quero ter uma moto. Não, você vai ter uma moto se seu marido um dia deixar. Falei, agora eu já sei, eu vou arranjar um marido. Agora é a hora. Isso, era esse o foco, assim, ó. Pá, vou casar, compro uma moto. Aí, galera, eu casei com meu marido. Meu marido, Pedro. Uhul! Palmas para o Pedro. Maridovski. Gente, casei com um marido maravilhoso, abençoado do Senhor. Falei, amor, meu sonho é ter uma moto. Não, você tá maluca. Você tá maluca? Você tá maluca, Rafaela? Não, amor, eu quero ter meu sonho é ter uma moto. Meu sonho é ter um cachorro. Falei, um cachorro eu não quero, então uma moto você não vai ter. Entramos no impasse, porque eu não quero um cachorro, ele quer um cachorro. Eu quero uma moto, ele não quer uma moto. Gente, eu quero viver muito. Então, eu não desobedeci, nem a minha mãe, nem o meu marido. Mas, não pense você que eu desisti da moto. Estou no processo de convencimento. Eu ainda vou vir aqui pregar e falar para vocês que eu comprei uma moto. Vou vir de moto! Gente, eu tenho certeza disso. Falta pouco para eu convencer. Mas aí o meu marido falou assim, eu só compro se você ficar com o carro e eu com a moto. Eu falo, quem tem habilitação não sou eu, não é você, rapaz. Enfim, o que eu quero dizer com essa história... Gente, eu obedeci até o final a minha mãe, porque eu queria muito viver na terra. Mas esse não foi o único aspecto que eu obedeci a minha mãe. Teve outros aspectos que eu vou compartilhar um pouquinho mais com vocês durante a ministração. Eu vou falar sobre 2 aspectos desse texto que nós lemos, quais são as bênçãos e as maldições que honrar e obedecer gera para nós. Vamos lá. Honra e obediência, elas andam de mão dadas. Pega a mão aí da pessoa do seu lado. Ó, juntinho. Cara, quando você decide obedecer, naturalmente você honra.
você naturalmente libera honra para a vida dessa pessoa. No caso, nós estamos falando aqui dos nossos pais, né? Eu quero viver muito ainda, né? Claro que talvez para viver muito tenha outros fatores que venham interferir. Talvez não beber, não fumar, né? Largar a glutonaria. Importante, por quê? A gente pode até obedecer os pais, mas se a gente não cuidar do templo, me ajude a te ajudar. Mas nós estamos falando de obediência, de uma liberação de graça e bênção liberada sobre nós a partir de um princípio espiritual. Então, vocês conseguem compreender aqui comigo, galera? Vocês conseguem compreender que a obediência, a honra aos pais, ela é um princípio espiritual que libera uma bênção. Gente, é o primeiro mandamento que tem uma promessa atrelada. Cara, se eu fizer isso, naturalmente eu vou ser abençoado. Isso é importantíssimo, a gente abrir os nossos olhos espirituais para entender essa verdade. Eu nunca tive um relacionamento muito próximo com meu pai. O relacionamento com meu pai sempre foi muito distante, conturbado. Tivemos muitos desencontros, né? Meu pai, eu não sei se eu já falei da outra vez que eu estive aqui, mas meu pai era alcoólatra, então ele saiu de casa eu era muito nova, mas eu entendia esse versículo. Lembra que eu falei para vocês que desde novinha eu ouvia e ouvia? E eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu recebi um presente de Natal e foi em dinheiro. E sabe o que eu decidi fazer com esse dinheiro? Eu comprei uma passagem e fui para Pernambuco visitar o meu pai. Sozinha, tá? E de ônibus. Minha mãe também era louca de ter me deixado. Gente, parece um sonho que isso aconteceu, mas eu sei que aconteceu. São 3 dias de viagem. No ônibus, eu me lembro exatamente o valor, foi R$250. E eu fui só com dinheiro de ida, tá? Crendo que meu pai me daria a passagem de volta. Eu cheguei lá, de surpresa, e aí fui na casa dos meus avós, e o meu pai não estava em casa. E aí eu falei, onde que meu pai está? Você sabe, né? No bar. E aí eu fui até o bar, onde meu pai estava, cheguei lá, ele olhou para mim com uma cara muito envergonhada e disse, o que você está fazendo aqui? Foi muito, muito, muito difícil para mim. Uma menina de 14 anos que estava ali de livre e espontânea vontade. Passei por tantas coisas para chegar lá e receber isso do meu pai. Falei, vim te ver. Eu lembro que eu conversei com ele muito rapidamente, mas ele estava bêbado. Aí eu fui encontrar ele outro dia. Eu sei que acabou com essa viagem, assim, foi muito desgastante e me frustrei demais. Acabou que ele não tinha um centavo para me dar para eu voltar. Eu tive que correr a família da minha mãe, voltei. Só que quando eu tinha 16 anos, mais ou menos 2 anos depois, eu descobri que o meu pai, por causa da bebida, batia na minha mãe. Batia na minha avó, que ele morava com a minha avó, por causa de dinheiro. E eu fiquei revoltadíssima, revoltadíssima. Nessa época, com 16 anos, eu já trabalhava, basicamente para sustentar minha casa, porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo, porque a minha mãe teve que parar de trabalhar por outro motivo. Ela teve que cuidar da minha irmã especial. E eu liguei para o meu pai, do orelhão, me lembro como se fosse hoje. Falei assim, olha só, a partir de hoje, você não é mais meu pai e eu não sou mais sua filha. Porque eu me recuso a chamar de pai uma pessoa que maltrata a própria mãe. Enquanto você está fazendo isso com a sua mãe, eu estou trabalhando para sustentar a minha. E eu desliguei o telefone e eu passei 10 anos sem falar com meu pai. 10 anos sem visitá-lo, 10 anos sem querer notícias dele, porque eu fiquei indignada, assim. Eu já fui abandonada tão cedo, ele saiu de casa, eu tinha 4 anos de idade, e minha mãe teve que trabalhar para que eu pudesse, né, ter as coisas. Ele nunca me deu pensão, nunca me deu absolutamente nada, e eu sempre fui na direção dele. E depois de 10 anos eu descobri, né, minha família paterna disse que ele tinha chegado no fundo do poço e decidiu sair sozinho do fundo do poço. E eu falei, beleza, bom para ele. Tenho nada a ver com isso. Ui. E aí eu me lembro que a minha tia falou assim, liga para ele.
E eu falei, não vou ligar, não tenho mais pai. Mas a partir daquele dia que eu falei aquilo, o Espírito Santo começou a mexer no meu coração e me lembrar desse texto. Honrar os meus pais, para que os seus dias sejam longos na terra. Se eu queria viver muito, não adiantava só obedecer não tendo uma moto. Eu precisaria honrar também o meu pai, que me deu tanto desgosto, talvez. E aí, passado-se um ano mais ou menos, eu falei assim, eu quero ver se ele realmente saiu dessa. Se ele realmente saiu, parou de beber, eu vou dar uma segunda chance. Depois de 2 anos, eu liguei para ele. E depois de 10 anos falar com seu pai, ou mais, sei lá, foi muito estranho, porque a gente, lembra que eu falei, são muitos desencontros, a gente não tinha mais intimidade, conexão. Meu pai é uma pessoa muito seca, assim, então... E aí eu decidi construir novamente um relacionamento com ele. Eu voltei lá, em algum outro momento, para visitar meus avós, minha mãe, e fui na casa dele. E na casa dele eu sentei, conversei, falei todas essas coisas para ele. E perguntei para ele o que fez ele sair desse lugar. Gente, ele parou de beber, uma vida inteira de bebida, mais de 30 anos, sozinho, sem ajuda médica, sem nada. Ele falou que ele, de fato, se viu no fundo do poço e sabia que de lá ou ele ia morrer ou ele saía. E depois disso, ele decidiu nunca mais colocar um copo de bebida na boca. E assim permanece até hoje. E graças a Deus por isso, porque eu creio que também foram muitas orações que eu orava pelo meu pai mesmo, não me relacionando com ele. E aí, chegando agora recente, já na minha vida já adulta e tal, eu conheci o Pedro, eu levei o Pedro para Pernambuco, porque hoje os meus 2 pais, né, mãe e pai, separados, moram lá, eu levei o Pedro para conhecê-lo. E quando a gente voltou, meses depois, eu liguei para comunicar que a gente ia casar e chamá-lo para vir para o meu casamento. E aí meu pai virou e falou assim, mas você tem certeza que você vai casar agora? Já? Aí eu, tenho. Esperei 31 anos para não ter certeza. Tenho certeza. Ah, tá bom, eu vou ver. E aí eu conversei com a minha tia, perguntava, tia, aí meu pai já comprou passagem? Ele vai vir? Vai ter que comprar terno? O que vai... Porque eu ia chamar ele a entrar comigo. Assim, contra a vontade da minha mãe. Mas ele ia entrar comigo, porque eu falei assim, eu vou honrar até o final, porque eu quero dias longos na terra. E meu pai não veio para o meu casamento. Nunca me ligou, nunca me deu parabéns, nunca nada. O que eu quero dizer com essa ilustração, né, com essa história que é real da minha vida e que é recente, né, é que a gente precisa entender que essa palavra ela não é condicionada a honrar e obedecer aos pais caso eles sejam muito legais e bonzinhos. Não é obedecer e honrá-los só porque eles nos dão tudo ou porque eles são presentes. O lugar de honra, ela não tem a ver necessariamente com o que a gente está acostumado. Esse exaltar, elevar as alturas ou tratá-lo como merece, quer dizer que nem sempre ele vai merecer, mas você vai ter que fazer isso por obediência. Obediência a quem? A Deus. Você vai obedecer aos seus pais, porque em obediência a Deus, isso libera bênçãos para nós. Você vai honrar os seus pais, nós vamos honrar os nossos pais, porque isso é um princípio e é uma bênção que ela corre atrás de você. E eu disse para você, iniciei, né, o tempo aqui falando para vocês, graças a Deus hoje eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu realmente, mesmo diante de um cenário que não era nada favorável, eu nunca tive um pai que me quisesse. Eu decidi honrá-lo até agora, na verdade, assim, ele não fala comigo, eu vou ter que ir lá agora. De novo, falar com ele. Gente, é isso mesmo, eu vou lá. Vou lá, tirar foto, vou lá, falar, tudo bem? Feliz Dia dos Pais. Exatamente. Ih, vou a agosto. Agosto é Dia dos Pais? Ih, vou mesmo. Tá perto. E eu vou mesmo nessa data aí. Exatamente. Então, esse texto... E aí eu não vou nem dar continuidade, porque talvez em algum momento o pastor fale mais sobre isso, mas eu vou bem pincelar. A continuação de Efésios vai dizer assim, olha, e os pais também, né? Não vá lá e cutuque seus filhos. Mas assim, ó, você não é pai, você é pai? Alguém é pai aqui? Não sei, pode ser. Quem é, tudo bem, tá tudo bem, fica aí. Mas o que acontece? A maioria aqui, porque eu estou pregando para adolescentes, não são pais.
Então essa palavra ainda não é para você. Deus vai falar com quem? É com seu pai. Deixa com ele, Deus trata, amém? Fala alguém amém para isso. Amém. Deus vai tratar o meu pai, o seu pai também. Eu creio nisso. Mas ele está falando para quem? Para nós filhos. Ele está falando que, olha, vocês filhos têm uma coisa para fazer e vocês pais também. Então vocês precisam fazer a parte de vocês, porque com os nossos pais Deus trata. E também ensina. Porque existe sim situações em que os nossos pais, eles geram em nós... às vezes frustração, às vezes um relacionamento muito forte, abusivo. Quantos de nós aqui já passamos por isso, viemos para o coletivo desse jeito? Mas o nosso papel é obedecer. E tem um detalhe que eu queria compartilhar, né? Falar que a questão da obediência. Você vai falar assim para mim, Rafa, mas eu preciso obedecer, meu pai não quer que eu venha à igreja. E aí, pastor Maico? Meu pai não quer que eu venha à igreja. Não quer que seja crente. Isso é muito delicado, sabe por quê? Nós precisamos ainda assim obedecer. Porque nós estamos debaixo da responsabilidade deles, né? Debaixo do teto, sustentados por eles. Mas isso não vai fazer com que a sua fé seja negada. Você não pode negar Jesus, porque obedecer aos pais... Você está, na verdade, obedecendo a Deus. Então, se você obedece, você vai sim colher os frutos disso. E quais são os frutos disso? Deus vai resgatar a sua família. Deus vai salvar os seus pais e não vai vir apenas você sozinho, mas a sua família vai estar aqui também servindo ao Senhor por causa da sua obediência. Não é ficar revoltado, virar as costas não, mas nós com muito amor, com muito jeito, com muito carinho, com muita dedicação e honra aos nossos pais, as bênçãos correm atrás de nós. Isso é um princípio espiritual. Se a gente não consegue entender, compreender isso, a gente vai viver numa vida de desobediência. A gente vai viver uma vida de desonra, de honrar os nossos pais. Queria ler 2 textos com vocês, que está em Provérbios. Provérbios, o primeiro, 13, versículo 1. Diz assim, olha, o filho, quem é filho? Nós, certo? O filho, você é filho? Sim, então. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Quem é você? Você é um filho sábio ou um filho zombador? Que tipo de filho você tem sido? Só para reflexão. Provérbios 20, 20 diz assim: se alguém amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, não sei, né? Vai que alguém. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá. Isso é a palavra que está dizendo, tá? Sou eu. A luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Quantos de nós temos reconhecido o que os nossos pais fizeram por nós? Quem aqui reconhece o pai que vem trazer você no coletivo, aí ele vem buscar e fica esperando você ficar conversando com a galera aí? Quantas vezes nós temos respeitado os nossos pais? E eu estou falando de respeito porque sim, ele é uma autoridade instituída por Deus para as nossas vidas. Porque os pais, além de ser uma autoridade instituída por Deus, eles são mais velhos que nós. Talvez eles não tenham vivido numa época como a nossa, de tanta comunicação, de tanta informação, mas com certeza eles já viveram muito mais do que nós. E aí a gente vai olhar, não, você é muito velho, você está em outra estação, você não sabe de nada. Quem já falou isso? Você não sabe de nada. Nada a ver. O que mais? A nossa imaturidade leva a gente a achar que a gente sabe mais que eles. A gente sabe mais que eles. A gente precisa olhar para eles com um olhar de empatia, inclusive porque eles têm uma história muito mais longa que a nossa.
Nós estamos na terra há muito pouco tempo em comparado a eles, que já viveu muito. Então, ouvir o que os pais têm a dizer, talvez hoje para você não faça sentido. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Quando o Michael me falou sobre essa pregação, eu tive uma sensação, sabe quando, eu vou imaginar o seguinte, sabe quando você está certo numa situação, qualquer situação, imagina uma situação aí, você fala assim, cara, eu estava certo. Mano, eu estava certo, todo mundo desconfiou de mim, falou que eu estava... Mas eu sabia que eu estava... Quem já passou por isso? Quem já sentiu essa sensação? Cara, eu estava muito certo. Injustiçado. Não, eu estou me sentindo... assim, a injustiça me gerou um negócio que tipo assim, cara, eu estava certo. Sabe por quê? Você de fato estava certo. Olha só que loucura. Quando ele me chamou para pegar, eu tive essa sensação, sabe do quê? Eu decidi obedecer. Cara, eu estava certa. A sensação, ela é tão boa, tão gratificante, de falar assim, é verdade, aquela palavra é verdade, eu estava certa. Porque as bênçãos hoje correm atrás de mim, porque eu decidi obedecer minha mãe para não ter uma moto. Eu decidi honrar o meu pai, chamá-lo para o meu casamento, mesmo ele negando e virando as costas para mim, eu honrei, fiz a minha parte. Então, olha, agora é com Deus. Eu senti isso, assim, Michael. Na hora que você falou, me chamou, eu falei... eu vou poder falar com propriedade de uma coisa que eu falo, beleza, vale a pena obedecer. E aí eu vou dizer o seguinte para vocês, vale a pena obedecer. Mas, e aí agora eu vou entrar na segunda parte que diz assim, as consequências da desonra. Seguinte, a desobediência, eu vou falar... Dois aspectos da desobediência. Um deles é, você não conhece a Deus. João 8:55, eu acho que vai dizer isso. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês são tudo mentirosos, porque vocês falam que vocês conhecem a Deus, mas não obedecem. Eu obedeço porque eu conheço o meu Pai. Aspecto do coração que desonra, desobediente, é um coração que não conhece a Deus. Sabe por quê? Jesus, ele foi para a cruz. Não porque ele queria, mas por obediência ao Pai. Ele sofreu uma morte de cruz por obediência ao Pai. Ele conhecia o coração do Pai. Ele sabia que o Pai não ia levar ele para um lugar, abandonar ele sem nenhum motivo. A gente só obedece quem a gente conhece. Você vai virar qualquer um ali e vai falar assim, fulano, faz isso para mim. Você fala, nem te conheço. Nem te conheço, vou fazer o que você está me pedindo? Mas aí o Maico falou assim, amigo, faz esse negócio para mim? Claro, Maico. Você obedece, você honra, porque você conhece o coração do Maico. Um coração que desonra os pais é um coração que não conhece a Deus. Porque você não conhece o que Deus pediu, que é para honrar os pais. Obedecer os pais é um pedido do próprio Deus para nós. O segundo aspecto do coração é um coração corrompido. Assim como de Adão, lá no Éden, como o Michael pregou. Levou eles a desobedecer, ele desobedeceu a Deus. O que ele fez? Ele comeu a maçã. Tô brincando, só para acordar. Ele desobedeceu. E aconteceu a primeira vez lá atrás. E quantas consequências a desobediência de Adão nos trouxe? Trabalhar. Ter dor de parto. Oh, Jesus, misericórdia. Um dia, a maioria de nós aqui vamos ser pais, mães, e vamos ter vivido muito mais que os nossos filhos, e aí a gente vai olhar para eles e vai falar assim, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. E eu queria ver com vocês uma coisa que a palavra de Deus nos garante. Deuteronômio 28 vai falar sobre bênçãos e maldições. A palavra de Deus, ela vai nos garantir que seremos abençoados. Eu vou ler para vocês, assim, bem por cima alguns versículos, tá? 28:1 diz assim, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor,
o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, olha só, ele está falando para você seguir cuidadosamente o mandamento. Qual o mandamento que a gente leu? Tá, então tem alguma coisa ligada aí, né? Então, beleza. E aí ele fala se vocês obedecerem, que também está ligado a esse texto. Vamos lá. Que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Olha só, a obediência hoje, ele alcança o seu futuro, a sua posterioridade, assim, ó, os seus descendentes. Olha que incrível, que poderosa é a palavra. Como também as colheitas da terra, os bezerros, os cordeiros do rebanho, tudo que vocês colocarem à mão, o Senhor, ele vai abençoar. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, ou seja, não vai te faltar nada, porque vocês obedeceram os seus pais. Uau! O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os seus inimigos. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros. O Senhor fará de vocês um povo santo. Olha só, que lindo. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, e enviará chuva à terra no devido tempo. O Senhor fará de vocês cabeça das nações. O seu Deus, que hoje dou a vocês seguirem cuidadosamente esse mandamento. Então existe uma promessa atrelada à obediência, a obedecer aos pais. Muito, muito sério isso que nós estamos conversando aqui. A gente desconsidera isso. Ah não, Rafa, é porque você não conhece os meus pais. É porque você não conhece a minha mãe. Não, porque se você conhecesse o meu pai, seu pai é fichinha perto dele. Gente, eu não vou duvidar do que vocês estão vivendo ou passando. Estou falando para vocês a respeito do que a palavra nos ensina. Que nós vamos precisar talvez engolir, fechar a boca, obedecer, não retrucar, porque sabia que retrucar é desonra? Isso é você tratar essa pessoa como ela merece? É exaltar ela nas alturas, respondendo, ou retrucando, ou maldizendo, virando as costas. A gente precisa voltar os nossos olhos novamente para o que o Senhor está dizendo aqui. Obedecer e honrar gera para nós bênçãos. E elas correm atrás de vocês. E aí lá na frente vocês vão olhar para trás e falar assim: cara, como valeu a pena obedecer. Teve uma situação com a minha mãe, muitos anos atrás, que a minha mãe fez uma coisa errada, gente. Não veio o caso de expor minha mãe, mas minha mãe fez um negócio que era errado. E aí eu fiquei assim, gente, possessa. Eu falei assim: mas como? Você me ensina a fazer isso e você faz ao contrário? Você fala para eu fazer isso e você faz tudo errado? Como você quer que eu te escute? Briguei feio com a minha mãe, foi muito feio, gente, muito feio. Fiquei muito mal. Assim, eu estava certa, né? Porque ela estava errada. Mas depois que ela saiu do meu quarto, eu fui tomada por um temor tão grande de Deus, dizendo assim: quem é você para confrontar a sua mãe? Ela pode até dizer, ó, faço o que eu faço, mas não faz o que eu faço. Mas Deus vai dizer o seguinte: olha, faz o que eu mando. E eu precisei pedir perdão para minha mãe. Ela não estava certa, mas eu precisei me submeter à liderança da minha mãe. Porque, se eu não estou enganada, quando aconteceu isso, gente, eu morei por alguns anos na mesma casa que a minha mãe, mesmo eu sendo a pessoa que mantia financeiramente a minha casa. Minha mãe não podia mais trabalhar, então eu mantia toda a minha casa, todo o sustento, tudo que precisava, era eu que fazia, eu que trabalhava, eu que estudava, eu que tudo. Mas ainda assim eu estava debaixo da liderança dela, morando debaixo do teto dela, e eu precisava me submeter. E Deus falou assim: olha, você não precisa fazer o que ela faz, você precisa fazer o que eu te mando fazer. E eu precisei me submeter a isso, a minha mãe e a Deus, mesmo ela não estando certa. E aí o que eu decidi? Eu não vou fazer a mesma coisa que ela fez. Eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer.
Nossas famílias, queridos, não são perfeitas. Nenhuma família é perfeita. Só que sabe o que a gente precisa entender? Que Deus não errou. Ele não te colocou na família errada. Não sei se isso talvez passou pela sua cabeça em algum momento. Mas enquanto eu escrevia a ministração, Deus falou muito claramente comigo sobre isso. Eu não erro. Eu não coloquei nenhum deles na família errada. Ele não escolheu o pai ou a mãe errada. Ele não errou. Você está no lugar certo, no tempo certo, na estação certa, porque foi o Senhor que te introduziu nessa família para ser luz. Para você ser bênção, para transformar o que você e a sua família um dia viveram. Eu queria que você colocasse de pé. A bênção de Deus, ela está liberada para aqueles que decidem obedecer a palavra de Deus. Para aqueles que decidem se submeter à liderança do próprio Deus. Quem aqui quer ser perseguido pelas bênçãos do Senhor? Eu quero ser perseguida pelas bênçãos do Senhor. Eu quero muito que os meus filhos sejam alcançados pela minha obediência. Eu quero que os filhos dos meus filhos... Gente, eu sou louca para ser avó. Ó que doida. Eu quero muito ser avó, eu queria pular logo o par do filho direto pro vô, mas não dá. Então, assim, eu tô focando nos netos. Entendeu? Eu vou ter filho para ter neto. É sério, é verdade. Igual isso, eu tenho fé, eu vou lá, eu vou estar uma velhinha ali, que eu vou entrar no casamento da galera toda de moto. Porque eu creio que no poder da obediência. E isso eu tô falando aqui, ó, no aspecto família. No aspecto pai e mãe, mas a gente precisa obedecer ao Senhor em todos os mandamentos. O Senhor nos convida a viver uma vida diferente, sendo obediente, porque você ser obediente, com certeza, você vai se destacar ou se diferenciar, talvez, das pessoas que andam com você, que falam, não, meu pai e minha mãe não sabem de nada, eu não vou obedecer, eu vou mentir. Ele não vai saber mesmo? Deixa eu contar um negócio para vocês. Espírito Santo, para mim, ele é cagueta. Porque ele conta tudo. Gente, nada fica oculto, escondido. E pode ter certeza que dos pais também. Não fica. Não ache você que você está conseguindo, somebody love ali no meu pai. Né? Não. Gente, engano seu. Deixa eu te falar um negócio. A galera, eles viveram antes, eles sabem como... Eles já mentiram também. Eles já fizeram meio pior do que vocês. Então, eles sabem. Tomem muito cuidado, porque você deve estar achando assim, olha, eu sou muito bom. Eles nunca vão me pegar. Mas por mais que os seus pais talvez não descubram, Deus Pai vê todas as coisas. E daí Ele que vai julgar se a sua obediência está sendo realmente merecida, feita, e se as bênçãos vão correr atrás de nós ou não. Eu creio que as bênçãos do Senhor correrão atrás daqueles que temem ao Senhor. E para finalizar, eu queria fazer 2 convites importantes. Eu queria convidar aqueles filhos, né? Somos filhos, que talvez sente que tem desonrado seus pais. E que precisa da ajuda do Senhor para reconhecer esse pecado, porque é um pecado que te afasta de Deus e dos seus pais, distancia, para ser obediente. Vem aqui na frente dizendo assim, Senhor, me ensina a ser obediente. Vem aqui, ó, do meu lado esquerdo. Quem fala, Senhor, eu tenho pisado na bola, não está dando certo. Esse negócio aí de obedecer e honrar, eu não sabia para onde vai, o que tem que fazer, qual a direção, eu não sei. Me ajuda, Senhor, eu estou pecando porque eu estou sendo desobediente, eu estou mentindo. Eu preciso de ajuda, eu preciso compreender, abre a minha mente para entender o que isso quer dizer, o que a Rafa está explicando. Eu creio que o seu sim, o seu passo de fé aqui está te levando para um lugar muito poderoso de bênção. E
eu queria fazer um segundo convite para o pessoal que vem desse lado. É o seguinte: Rafa, você não conhece os meus pais. Eles não são pais que me acolhem. Talvez eles me maltratem. Talvez eles me abandonaram. E eu preciso liberar perdão para os meus pais. Eu preciso de ajuda do Senhor para deixar o meu coração mais leve. Eu preciso entender esse tempo de honra que você disse aqui, que mesmo quando você foi abandonada, você foi escorraçada, você decidiu honrar. Eu preciso dessa ajuda. Se você sente que você precisa liberar perdão para os seus pais, vem aqui desse lado, não tenha vergonha. Porque toda vez que a gente se expõe, Satanás é envergonhado. Ele não tem mais poder em sustentar essa mentira dentro de nós. Talvez o seu pai te abandonou e você fale: eu estou na família errada. Só pode. Ninguém me ama aqui. Eu estava lá atrás orando. E aí o Senhor falou assim, eu escutei o Espírito falando, tem gente aqui falando que é um erro. Você não é um erro. Deus não errou ao trazer você na terra. Se você precisa liberar perdão, feche seus olhos. Nós vamos ter um tempo de louvor e nós vamos orar. Eu queria chamar os líderes, pode? Para me ajudar a orar.
que os corações aqui essa noite quebrantados possam, Senhor, se voltar aos pais. Que o Senhor, o Teu Espírito possa, Senhor, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos desobedientes se tornarem prudentes e obedientes aos pais. Senhor, eu oro pelos lares, Senhor, aqui representados que talvez tenham vivido momentos de discussões, de brigas, de gritaria e que tem talvez trazido medo, trazido angústia e aprisionado a vida dos adolescentes. Eu oro para que eles sejam luz dentro das suas casas, que sobre eles esteja a palavra do Senhor e que a obediência eles possam colher os frutos. Livra, Senhor, os Teus filhos de andarem em desobediência, que eles possam se lembrar, Senhor, dessa verdade e permanecer nela até o fim, com a ajuda do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, os Teus filhos aqui. Abençoa, Senhor, a sua posterioridade, os seus filhos. Abençoa, que eles possam colher os frutos, que os frutos possam correr na direção deles e eles serem abençoados. Tira, Senhor, as correntes que impedem eles de viverem essa verdade. Que eles possam colher os frutos da obediência, que eles possam converter os seus corações aos seus pais. E oramos também assim, Pai, pelos pais, pelas mães que talvez não tiveram um lar estruturado, que não souberam dar algo, que o Senhor possa suprir essas necessidades. Encontrar em Deus o Pai perfeito. Encontrar no Espírito de Deus um lugar de consolo e refrigério. E que não faça, Senhor, disso um lugar de desonra, mas que eles possam entender o poder que existe em honrar. Abençoa a vida dos Teus filhos, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos por essa noite, pela Tua palavra. Eu oro para que nenhum dos Teus filhos aqui venham se esquecer dela, que fique gravada no seu coração, que seja como uma semente que frutifique e que eles possam colher a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus eu creio. Amém? Aplauda, Senhor. Que Deus é bom. Deus é bom. Com alegria aplauda, Senhor. E quando queremos honrar alguém, nós aplaudimos. Então nós queremos honrar ao Senhor. E por isso nós aplaudimos ao Senhor. Amém. Aleluia. Nós temos um Pai perfeito. Não se esqueça disso, queridos. Queria dizer aos visitantes, vocês sempre são muito bem-vindos. E a gente quer receber vocês na sala de conexão. Não deixe de passar lá. Se alguém te trouxe, peça para essa pessoa te levar até lá para você ganhar um presente. Vão com Deus. Até a próxima, coletivo. Amo vocês.